Proposta de 200 milhões de reais pelo Pedro. O Flamengo vai aceitar e vai negociar o camisa 9? O ano começou muito movimentado, muita coisa acontecendo, jogador saindo, jogador chegando, e nós estamos sempre de plantão para manter você bem informado. Por isso, se você não é inscrito, tá vendo esse botão escrito inscreva-se? Então clica nele, se inscreve no canal, ativa o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar muito no nosso crescimento, isso é fundamental para nós, beleza? Bom, deixa eu iniciar o vídeo falando sobre Samuel Lino. Era para eu ter comentado isso ontem, no vídeo da tarde, até pedi desculpa, acabei esquecendo. O Flamengo desembolsou mais cerca de 8 milhões de reais em bônus para o Atlético de Madrid, referente à contratação de Samuel Lino. O que acontece é o seguinte, na cláusula contratual do Samuel Lino, havia um bônus definido de que, se o Flamengo fosse campeão do Campeonato Brasileiro, pagaria 500 mil euros. E se fosse campeão da Libertadores, pagaria 750 mil euros, totalizando 1 milhão e 250 mil euros, o que na cotação atual dá algo em torno de 8 milhões de reais. O Flamengo realizou esse pagamento e vale lembrar que ainda existem bônus a serem pagos ao Atlético de Madrid, podendo chegar até 3 milhões de euros. Então, se este ano o Flamengo for campeão novamente, vai ter que pagar de novo, até atingir o teto de 3 milhões de euros, que era o aditivo previsto em contrato. A divisão é basicamente assim: se for campeão da Copa do Brasil, 500 mil euros. Se for campeão do Brasileiro, 500 mil euros. E se for campeão da Libertadores, 700 mil euros. Mas para que o Flamengo pague esse valor ao Atlético de Madrid, o jogador precisa atuar em pelo menos 60% dos jogos da competição. Bom, é torcer para que o Samuel Lino tenha um ano de 2026 muito bom, que o Flamengo consiga levantar esses 3 canecos e aí a gente paga de novo. Eu pago feliz da vida se a gente ganhar esses 3 canecos agora em 2026, sem dúvida nenhuma. Pago feliz e satisfeito. Falando em 2026, o técnico Felipe Luiz já começa a trabalhar na pré-temporada deste ano. O que acontece é que o Flamengo só se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12. Porém, antes da reapresentação dos jogadores, o técnico Felipe Luiz já inicia os trabalhos de preparação da pré-temporada. E o grande objetivo do Flamengo nesta temporada, como a gente já sabe, é ter 2 times. A ideia do Flamengo é que o técnico Felipe Luiz tenha pelo menos 2 equipes à disposição. Outra ideia que o Flamengo tem para esta temporada é que o técnico Felipe Luiz tenha menos lesões do que teve, no elenco, comparado ao ano passado. Vale lembrar que o ano passado já foi muito bom. Tivemos o auge do Arrascaeta. O Arrascaeta quase não se lesionou. Estou citando o Arrascaeta como exemplo, mas de forma geral, os jogadores do Flamengo tiveram menos lesões em comparação aos anos anteriores. Se a gente olhar para temporadas passadas, sempre tinha ali, no auge do calendário, o Arrascaeta machucado. Tivemos uma situação muito séria com o De La Cruz, que ainda está fazendo tratamento. E a ideia do Flamengo é que neste início de temporada, se alguém tiver algum problema físico, trate agora, recupere agora, para quando a temporada afunilar lá na frente, a gente ter os melhores à disposição. Um exemplo disso é que o Flamengo decidiu liberar, entre aspas, o Saúl para realizar uma cirurgia. O jogador, nesta semana que começa hoje, já vai operar na Espanha e deve ficar de 2 a 3 meses fora do Flamengo, já pensando em setembro, outubro, quando a temporada começa a apertar e o Flamengo vai precisar de todo mundo bem, correndo e chegando junto. E vai dar certo, sem dúvida nenhuma, se Deus quiser. Bom, vou falar agora sobre 2 jogadores contratados, porque naquela apresentação do presidente BAP, ele falou que deu uma ordem para reforçar ainda mais as categorias de base. Ele chegou a dizer que este ano a gente poderia passar por algumas dificuldades com a base, mas a ideia é que a partir de 2027 o Flamengo começasse a colher os resultados. Seguindo a orientação do presidente BAP, o Flamengo investiu 700 mil reais na contratação de 2 jovens promessas do Vila Nova. Trata-se do Heitor, atacante conhecido como Índio, e também do volante Raimundo Ícaro. Os 2 jogadores chegam ao Flamengo para atuar na categoria Sub-17. Ambos chegaram a jogar na equipe profissional do Vila Nova na Série B. O Flamengo já vinha observando esses atletas há algum tempo. O trabalho de scout acompanhava de perto e agora o clube foi lá, fez a proposta e contratou os 2. É claro que no Vila Nova eles atuaram na Série B, mas o Flamengo é diferente. Eles vão chegar, jogar no Sub-17, depois no Sub-20 e, destacando-se nessas categorias, começam a ter oportunidades no profissional. 700 mil reais foi o valor pago pelos 2 jogadores. E a ideia é essa: trazer o garoto, concluir a formação, trabalhar bem esse atleta e, se ele der certo, render frutos, o Flamengo consegue ganhar ainda mais dinheiro e também um retorno técnico, tendo um bom jogador à disposição. Essa é a orientação do presidente BAC.
A ideia é que em 2027 e 2028 o Flamengo colha muitos frutos desses investimentos na base. Bom, vamos mudar de assunto e falar sobre o Pedro. Gente, a informação que saiu ontem é que o Zenit pode tentar levar o Pedro. A informação é essa. É possível que chegue uma oferta entre 25 e 30 milhões de euros, mas o Flamengo não quer vender o jogador. O Flamengo entende que o Pedro é uma peça-chave, uma peça indispensável, um atleta que não pode ser liberado. Deixa eu explicar uma coisa. Todo dia sai um monte de notícia, todo dia surge um monte de informação, e a apuração é justamente essa. O Zenit pode fazer uma oferta pelo Pedro, pelo Felipe Luiz, pelo Messi ou pelo Cristiano Ronaldo. O Zenit pode oferecer por quem quiser. Agora, entre fazer uma oferta e o clube aceitar, existe uma distância muito grande. Não é de hoje que o Zenit demonstra interesse pelo Pedro. Não é de hoje que existe o desejo de contratá-lo. A informação que a gente tem é que eles estão vendendo o Gerson para o Cruzeiro. Ontem, acho que o pai do Gerson foi a Belo Horizonte, deu entrevista, falou que iria conversar, aquela coisa toda. A informação é que eles estão negociando o Gerson com o Cruzeiro. Não vai ser barato, algo em torno de 25 a 30 milhões de reais. E o que pode acontecer é eles pegarem esse dinheiro e tentarem vir ao Flamengo para contratar o Pedro. Isso pode acontecer, é algo natural. Agora, não passa pela cabeça do Flamengo, não é pauta interna, não existe o desejo de vender o Pedro. Dentro do clube, ele é visto como uma peça fundamental do elenco rubro-negro, um jogador raro no futebol brasileiro atual, com muita qualidade e que tem a confiança do técnico Felipe Luiz, que já montou um esquema pensando nele. Portanto, não seria interessante vender o Pedro neste momento. Inclusive, o que a gente conseguiu apurar nesta semana, até com o Paparazzo, é que o Flamengo pensa, após essa turbulência de mercado, em renovar o contrato do Pedro, aumentando o vínculo. Então não passa pela cabeça do Flamengo negociar o jogador agora. A notícia apenas dizia que o Zenit pode preparar uma proposta, e isso realmente pode acontecer, até porque eles devem vender o Gerson para o Cruzeiro e reinvestir o dinheiro. Porém, até o momento não chegou absolutamente nada e o Flamengo não pensa em negociar o atleta. A ideia é renovar o contrato do Pedro, tá certo? Bom, gente, vou ficando por aqui. Queria pedir novamente a você que ainda não é inscrito no canal, o botão está aqui embaixo escrito inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Você não paga nada por isso e ajuda demais a gente. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis, valeu!